Bom, irmãos, nós estamos aqui no Monte das Oliveiras e já estamos começando a caminhar para fazer o mesmo percurso que o Senhor Jesus fez em sua entrada triunfal em Jerusalém. E quero passar algumas particularidades desse fato aqui aos queridos que estão nos ouvindo. Há uma semana do maior evento da história da humanidade, Jesus estava em Betânia, na casa de seus amigos Lázaro, Marta e Maria, e manifestou desejo de ir a Jerusalém. Logo que se aproximaram de Jerusalém, junto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos a uma aldeia próxima com ordens específicas. Jesus disse a eles que logo na entrada da aldeia encontrariam preso um jumentinho sobre a qual ninguém havia montado ainda e que eles deveriam soltar o animal e levá-lo a eles. E se alguém reclamasse, eles deveriam dizer que o Senhor precisa dele e logo o deixará trazer para mim. Os discípulos foram, encontraram tudo do jeitinho que Jesus lhes disse e levaram o jumentinho para ele. Colocaram sobre o animal suas vestes e Jesus montou e foram pela estrada de Jerusalém. Muitas pessoas que viram Jesus montado no jumentinho pelo caminho estendiam suas vestes para Jesus passar por elas e cortavam ramos das árvores e formavam um belo tapete por sobre o qual passava o Filho de Deus. E os que iam adiante e os que o seguiam clamavam em alta voz, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então, foi desta forma que Jesus entrou em Jerusalém. E ele foi até o templo, olhou tudo em volta e voltou para Betânia com seus discípulos. Em Mateus 21:5, é uma passagem profética que aponta para o reino de Cristo, que está escrito: digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Então, irmãos, os judeus não receberam a Cristo como Messias, e isso nos deu o direito de sermos adotados como filhos de Deus. Consequentemente, também não o aceitaram como rei, pois eles esperavam um rei que fosse guerrear por eles contra todas as formas de opressão. Esperavam um rei político, tal como foi Davi. Jesus não era um Messias temporal e político, um libertador efêmero, mas era o grande libertador do pecado. Hoje em dia, muitos cristãos ainda esperam que Cristo seja o rei autoritário que manda para a forca qualquer um que se levante contra alguém do seu povo. Querem misericórdia para si e justiça para os outros, quando o que Cristo nos ensinou foi que devemos ser servos e humildes, a ponto de perdoarmos e abençoarmos essas pessoas, pois se for da vontade de Deus, elas também se tornarão nossos irmãos em Cristo no momento certo. Então o Rei da Glória entrou humildemente em Jerusalém, ao invés de um belo cavalo branco, um jumentinho de primeira viagem. Ao invés de um exército fortemente armado, seus discípulos e o povo da cidade. Ao invés de palavras de ordem, vozes humildes que gritavam: Hosanas ao que vem em nome do Senhor. Então, sem espadas, escudos, armas de guerra, nada que lembrasse um rei, entrou em Jerusalém o príncipe da paz. Jesus não montou em um cavalo manga larga, e sim em um jumentinho emprestado. Infelizmente, muitos pregadores do gospel ostentação não conseguem aceitar isso e insistem em dizer que aquele jumentinho era uma BMW da época. Analisando o evangelho,
e a vida de Cristo descrita nele, vemos que Cristo foi humilde do começo ao fim da sua vida. Aqui não trato humildade como pobreza, mas como atitudes humildes. Jesus entrou pobre, montado num jumentinho, e nada fez naquele dia em Jerusalém, apenas olhou em redor, como quem grava na mente uma cena, uma paisagem. Era um lamento silencioso. Ele sabia que uma semana depois, aquele mesmo povo que gritava hosanas pelo caminho, gritaria: crucifica-o, crucifica-o. O mesmo povo que foi curado, libertado, acolhido, consolado e alimentado por Jesus se voltaria contra ele de forma mortal. A morte de Jesus era importante para o sinédrio do ponto de vista político, mas na verdade Jesus foi morto por intolerância religiosa, por ódio religioso. Os fariseus não suportavam aquele galileu sem instrução nos livros da lei, dando lições de humildade e atacando sua hipocrisia em praça pública. Então, irmãos, a entrada do Rei da Glória em Jerusalém, humilde, pobre, sem séquito real, sem trono humano, sem exército, sem dominar os dominadores romanos e sem libertar Israel do jugo de Roma, porque seu reino não é deste mundo. E ele disse isso por diversas vezes. Ainda assim, alguns partidos políticos da época esperavam bem mais que um rei montado num jumentinho. A entrada de Jesus se repete todos os dias e todas as vezes que ele entra na vida e no coração de alguém. Da mesma forma como entrou em Jerusalém, Jesus entra no coração do homem sem qualquer exibicionismo. Assim como em Jerusalém, trombetas não vão tocar, anunciando a entrada do Rei da Glória, porque ele vem humildemente, não mais como Galileu pobre, mas como o Senhor da vida. Para finalizar, eu quero passar uma coisa importante para os irmãos. O jumento é conhecido por sua força e resistência, embora não seja tão fácil de amansar ou dominar. Jesus pediu um jumentinho que nunca alguém o tivesse montado. Isso significa que seria de uso especial e exclusivo de um rei, mesmo que Jesus o devolvesse. Contudo, montar um jumento que não foi amansado não é tarefa fácil, embora Jesus, o Criador, o dominou facilmente. Existem, irmãos, muitas pessoas que são resistentes como um jumentinho, fortes, mas que não se aceitam dominar, são indomináveis, são duros e bravios. Por causa disso, batem muito a cabeça e apanham muito da vida para depois se entregar. Jesus os chama e devem aceitar o jugo suave do Mestre. Bom, estarei terminando aqui. Agradeço a todos que estão presenciando essa coisa linda neste vídeo, que, segundo eles nos disse, provavelmente seria este o caminho que o Senhor Jesus desceu em sua entrada triunfal em Jerusalém. Provavelmente, bem explicado, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu agradeço a todos, irmãos do CPA 4, primeira etapa, que nos proporcionaram este privilégio de estar aqui em Israel, especialmente aqui em Jerusalém. Eu e a minha esposa, a irmã Cláudia Rondon. Deus abençoe a todos. Yeah.
Liebe Shalit, tack för att jag